Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via retorna no terceiro bloco com a doutora Vera Marques, professora de pediatria da Faculdade de Medicina de Campos. Doutora Vera Marques, vou ser impertinente. Vou pedir que repita, pela importância do tema, as principais viroses que foram citadas no segundo bloco. Em seguida, que a doutora nos falasse um pouquinho sobre dengue nas crianças. Em terceiro lugar, que nós fechássemos com um boletim informativo para as nossas telespectadoras que são mães, que são avós e também, lógico, para os pais e avós de nossas crianças. Exatamente. Eu queria até começar a dizer que é um prazer estar aqui. Uma das competências, né, da formação médica é a questão da educação, né? Educar, socializar o conhecimento. Socializar o conhecimento é uma das maneiras da gente prevenir e evitar as doenças. Então esse programa ele é importante por isso, porque a gente consegue abranger o maior número de pessoas sobre um conhecimento que não pode ser só nosso médico, né? Claro. Ele tem que ser cada vez mais um conhecimento das pessoas, do cidadão. Então, como eu disse, em relação às viroses mais comuns da infância no verão, né? Porque parece, as viroses elas ocorrem durante o ano inteiro. Por exemplo, a diarreia por rotavírus ela é mais frequente no inverno, né? Mas no verão, existem as diarreias no verão. E normalmente os vírus mais frequentes são chamados enterovírus, que tem diversos e que dá diversas manifestações da criança. Então chega ao ponto de algumas crianças, durante os 5 meses de verão, se eu considerar 5, às vezes até 6 meses de verão, ela tenha quase uma febre por mês. E a mãe fica extremamente preocupada porque ela vai na unidade de saúde, tem virose. Na outra unidade, no outro mês, está com virose, a criança repete a febre. No terceiro mês, repete a febre. Porque é possível sim, César. A criança pode fazer diversas viroses no verão. E eu vou repeti-las, porque ela pode ter diversas manifestações. Existe desde a manifestação, como eu disse, de diarreia, que são as chamadas diarreias do verão. A criança tem dor abdominal, vomita, tem diarreia, fica enjoadinha, que é um tipo de manifestação. Existe a outra enterovirose que se manifesta por faringite. A criança tem dor de garganta, é o principal sintoma, acompanhado de febre, vômitos e a criança fica enjoadinha. A outra manifestação é quando a criança tem um exantema. O que é? Ela tem febre, tem mal-estar e tem uma lesão de pele, parecida com rubéola, com roséola, exantema súbito, mas ela é típica do verão. Normalmente dá 3 dias e vai embora. E existe a outra manifestação também da enterovirose, que é a chamada herpangina. É a chamada aquelas aftas dolorosas, extremamente dolorosas. A criança fica babando, não quer comer, chora e a gente vai ver aquelas aftas, que é diferente da gengiva e estomatite herpética. Ela é própria do verão, a herpangina. E existe aquelas crianças que no verão faz uma dor de cabeça intensa com vômitos. E nesse caso eu sempre falo, leve ao posto de urgência, são as chamadas encefalites virais. E a gente só chega a esse diagnóstico, com certeza, através da punção licórica. Então não é deixar uma criança com febre e vômitos em casa. Normalmente evolui muito bem as encefalites virais, mas tem que se levar ao posto de urgência. Normalmente, essas enteroviroses, que eu disse que pode se manifestar de diversas maneiras, ela normalmente cursa com febre, o máximo 72 horas, e quando eu estou falando 72 horas, não são 3 dias, a gente conta e pergunta à mãe, quando começou a febre, tal dia e tal hora, e você faz 72 horas. Normalmente são febres que dão máximo 72 horas, e a criança, depois de 72 horas, ela melhora. Mas se a criança tiver, a mãe preocupada com o estado dessa criança, realmente é melhor levar um posto de urgência, mesmo que a mãe saia de lá, e o ideal é que saia de lá só assim, com antitérmico e orientações gerais. Porque não é indicação de antibiótico e nem de outros medicamentos. Normalmente a gente dá um antitérmico, descarta as doenças graves, manda dar líquido, alimentos frescos e ter paciência.
Quando nós pediatras ou médicos da UPA, do posto de urgência, suspeitamos de encefalite viral, esse caso de todas as enteroviroses é indicação de internação, sim. Os outros casos, não. Os outros casos a gente faz a orientação, dá um antitérmico oral, e a criança vai para casa e normalmente em 3 dias evolui bem. Né? Nesta época, a gente sabe que aumenta a proliferação do mosquito e nós devemos ter todos aqueles cuidados recomendados para evitar essa proliferação. Em que o único hospedeiro é o homem, né? Então, o mosquito se prolifera nessas águas, normalmente não são águas sujas não, né? São águas mais ou menos limpas, né? E vai picar o homem e pode estar picando o seu vizinho e transmitindo a dengue para você. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o mosquito da dengue e nas crianças, embora a maioria dos casos sejam assintomáticos ou oligossintomáticos, isto é, as crianças apresentam pouquíssimos sintomas ou nenhum, a criança também pode ter dengue grave e chegar ao óbito. E a gente sabe que o óbito de uma criança é sempre uma coisa extremamente dolorosa. Então esse cuidado a gente tem que ter para evitar que essas crianças sofram sobre isso. Claro. Doutora Vera, nós ainda temos alguns minutos no nosso terceiro bloco. Gostaríamos de ter mais alguns blocos, mas temos alguns minutos no terceiro bloco. Eu lhe pediria que fizesse um resumo dos principais cuidados, as principais orientações às nossas telespectadoras, que são mães, avós e que estão nos assistindo. Então vamos, didaticamente, né? Nós somos professores, temos essa capacidade também de resumir que é importante. Em relação à exposição ao sol, o que a gente tem que guardar? Não expor seus filhos de 10 a 16 horas, nunca. Coloque isso na cabeça, esse sol ele é altamente lesivo. Proteger o corpo da criança, todo o corpo da criança. Colocar fotoprotetor nas áreas expostas. E eu falo fotoprotetor, é o fator de proteção, normalmente 15 ou 30, nas áreas expostas, normalmente 15 a 30 minutos antes de levar a criança ao sol. E este fotoprotetor, ele deve se repetir a cada 2 horas. Se a criança, nesse intervalo, ela tomar um banho, né, molhar o corpo, esse fotoprotetor deve ser colocado outra vez, deve ser repetido quantas vezes necessário. Criança tem que usar chapéu com abas grandes, para que ela possa ser mais protegida. E tomar cuidado, gente, porque vento, dia nublado, isso leva a gente a pensar que não tem um sol quente, e normalmente tem um sol quente. Saiu do banho de sol, a criança deve tomar um banho generoso, fazer compressas de água, pega uma fralda, molha e coloca no corpinho todo e passar o hidratante. Dê bastante água potável, líquido e roupas frescas após o banho de sol. Em relação às enteroviroses, né, que eu falei no primeiro bloco, e é importante a gente repetir, normalmente são viroses do verão, que se apresentam de diversas formas, desde mancha na pele, dorzinha de garganta, vômitos, diarreia, dor de cabeça. Normalmente o que a mãe deve fazer é evitar usar medicamentos sem orientação médica, medicamentos desnecessários, principalmente antibiótico, dar o antitérmico e, se a criança não está bem, levar a um posto de urgência para que ela seja avaliada se há necessidade de internação. Com isso, César, nós vamos passar, aproveitando esse verão maravilhoso, que eu acho que, além disso tudo, a gente é hora de estar com os nossos filhos, nossos netos, que nos dão extrema alegria, né? E que a gente deve ficar com eles mantendo-os saudáveis, né? Perfeito. Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, agradece a presença aqui da doutora Vera Marques e nós encerramos o terceiro bloco convidando-os, domingo, às 22h30, esteja sempre conosco. Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, agradece os nossos telespectadores.